Olá, aqui quem fala é Chan, do movimento da Frente Socialista Revolucionária Nacional e Paraná e do movimento Grito de Luta em Defesa da Escola Pública Paraná. Queremos saudar a iniciativa do canal, tarefa importantíssima, pois enfrentamos uma guerra generalizada, total, do imperialismo dos Estados Unidos e de Trump contra os povos e a classe trabalhadora no mundo. Vimos no período anterior jornadas importantíssimas que, junto com a resistência e luta dos povos árabes e não árabes e de palestinos, a derrota parcial da ofensiva militar de Trump e Netanyahu na faixa de Gaza e Cisjordânia e em todo o Oriente Médio. Isso é fundamental, é um exemplo a ser seguido. E agora, quando Trump e o imperialismo abrem a segunda frente, ou vamos dizer assim, uma nova frente, que é a frente de ataque ao povo e à classe trabalhadora latino-americana, nós precisamos levantar bem alto a bandeira da unidade anti-imperialista dos povos e da classe trabalhadora e juventude latino-americana. Trump e a burguesia mundial e o imperialismo ameaçam o povo mexicano e o governo mexicano com intervenções militares. Venezuela e Colômbia sofrem bombardeamento e intervenção militar, assassinando dezenas de pessoas e bombardeando, dezenas de barcos e de embarcações próximas do litoral da Venezuela e da Colômbia. E mais, articula, junto com a extrema-direita venezuelana, o golpe dentro da Venezuela. Além de articular com a extrema-direita bolsonarista, a continuidade das manobras e golpes no Brasil, com a presença do agente da extrema-direita brasileira pró-Trump e imperialista Eduardo Bolsonaro, e as articulações da extrema-direita dentro do Brasil, seja na chacina de Cláudio Castro, aliado de Eduardo Bolsonaro, fazendo uma política pró-imperialista de matança da classe trabalhadora para justificar a intervenção militar, seja na fala de Flávio Bolsonaro, que Trump deveria bombardear o litoral do Rio de Janeiro, seja pelas articulações internas de manobras contra as instituições da democracia burguesa, que no final das contas é uma ameaça significativa a todas as lutas da classe trabalhadora e da juventude no Brasil. Então nós precisamos, num cenário de guerra total generalizada, a nossa unidade geral, a nossa unificação de luta anti-imperialista. Por isso nós fizemos um chamamento, na verdade um reforço ao chamamento da direção do MST, que fala sobre a necessidade das brigadas internacionais, seja para auxiliar com alimentos, remédios, logística, seja para o apoio e autodefesa, tanto de nós no Brasil como dos povos que estão sofrendo ameaça e ataques e intervenção militar. Incentivar as brigadas internacionais é também construir comitês de luta anti-imperialista que una cada uma das nossas lutas, desde a resistência dos povos originários indígenas na COP30, enfrentando os capitalistas do capitalismo verde, seja a luta da classe trabalhadora em defesa dos seus direitos contra a reforma administrativa, defendendo condições de vida, defendendo os serviços públicos, lutando contra a dívida pública dos grandes bancos, seja a luta e mobilização contra todos os ataques que nós sofremos dos governos, unir toda essa pauta em bandeiras de luta com uma política estratégica de luta anti-imperialista, porque eles estão associados. A burguesia e a extrema-direita internacional estão associados.
E, infelizmente, os próprios governos da esquerda que administram o capitalismo vacilam. O governo Lula trata de forma amistosa e amigável, nesse momento, as relações com Trump, gerando um clima de desmobilização e desmoralização, dando a entender que é possível fazer acordos com o nosso pior inimigo. Nós somos contra. Precisamos manter a nossa posição de luta contra Trump, a extrema-direita dentro do Brasil. Também vemos Gustavo Petro, que tomou uma posição muito avançada, se solidarizando e contra o genocídio da Palestina, inclusive colocando à disposição o próprio governo colombiano numa força de ação militar e de solidariedade contra o Estado de Israel. Mas tem uma contradição que é fundamental, que está perante o seu governo, que é uma coisa que nós temos que avisar. Há 11 bases militares dos Estados Unidos dentro da Colômbia. E a política de Gustavo Petro deve ser de mobilização popular para expulsar os Yankees e a presença militar dentro da Colômbia e parar imediatamente de perseguir a resistência armada de setores como o Exército de Libertação Nacional e outros segmentos que lutam contra o imperialismo e contra o capitalismo colombiano. Então, nós fazemos esse chamado. Pedimos para fortalecer o canal, divulgar o nosso canal, que é o Solidariedade Latino-Americana, e também pedir a você que se some nessa tarefa e irradiar os comitês anti-imperialistas, anticapitalistas, da esquerda socialista e da classe trabalhadora e juventude em luta. Então aqui fica o nosso recado, aqui do Paraná, uma saudação, e venha construir o nosso canal, divulgar o nosso canal e se somar a essa luta. Obrigado e até mais. América.